1908, na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais, nasceu um menino. Mas não era um menino qualquer, era João Guimarães Rosa! Autor de inúmeros contos e livros, Joãozito, como era chamado, com menos de 7 anos, começou a aprender francês sozinho. Guimarães Rosa falava então o português, O alemão, o o francês, italiano, o inglês o espanhol e o russo, além de estudar a gramática do húngaro, do árabe, do hebraico, do tupi. e do japonês, além de outros idiomas. Tudo isso por puro divertimento e distração. O autor achava que estudar o mecanismo de outras línguas ajuda na compreensão mais profunda do idioma nacional. Em 1925, João Guimarães Rosa matriculou-se na Faculdade de Medicina, com apenas 16 anos. Diante da sua incapacidade de pôr fim aos males e às dores do mundo, numa cidadezinha que não tinha nem energia elétrica, o autor, sensível como era, acaba por afastar-se da medicina. E foi na terceira fase do modernismo que João Guimarães Rosa marcou presença e fez bonito. E em 1967, o autor faleceu. Nosso pai era homem cumpridor, porteiro, positivo. Sendo assim, desde mocinho menino, pelo que testemunharam diversas sensatas pessoas, quando indaguei informação do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, pequena, mal com tabuinha de popa, como para caber justo o remador. E teve de ser toda fabricada e escolhida forte, arqueada com rijo, própria, para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e calçadas? Nosso pai não dizia nada. Nossa casa no tempo era ainda mais próxima do rio, obra de nem um quarto de légua. O rio, por aí se estendendo, fundo, grande, calado que sempre, largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou um chapéu e decidiu um adeus pra gente. Adeus! Nem falou outras palavras. Não pegou matula e trouxa. Não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ia esbravejar. Mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai ou cê fique. Você que nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso pra mim, me acenando de vir também. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chego que um propósito eu perguntei. Pai! O senhor me leva junto nessa canoa? Ele só retornou a olhar em mim e me botou um gesto, me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na brota do mato para saber. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou.
tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços de rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar, nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram do nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam, entanto, que também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina desistir, perto e longe de sua família dele. Pois nossa mãe e os aparentados nossos se reuniram e aceitaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava para se embora jamais, ou se arrependia de uma vez para casa. O que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele um pouco de comida furtada. Apareci com rapadura, broa de pão, cacho de banana. Enxerguei nosso pai. Ele me viu. Não remou pra cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer. Depositei no oco da pedra do barranco a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde digo que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso para auxiliar nos negócios na fazenda. Mandou vir o mestre para nossos meninos. Encobriu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir dessa tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao lado, sem deixar ninguém chegar a pego ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que vieram, trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato do nosso pai. Não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda. A gente teve que se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai achava assunto que jogava para trás nos pensamentos. Severo que era, de não entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno e nas friagens terríveis do meio do ano. Sem rumo, só com um chapéu velho na cabeça, durante as semanas, meses e os anos, sem se fazer conta do ser e do viver. Não plojou em mais nenhuma das 2 beiras. Não pisou mais em chão e capim. Por certo que, ao menos, para dormir, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta da ilha. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase. Do que a gente depositava e recolhia quase, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força nos braços? Na demasia das enchentes, do lance enorme da correnteza, tudo rola perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvores descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. Yeah.
podia ter esquecimento. E se por pouco a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo. Minha irmã se casou. Mas nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa. Ou no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva fria, forte. Nosso pai, só com a mão e uma cabaça, para ir esvaziando da canoa a água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara barbudo, cabeludo, de unhas grandes, mal, magro, ficado preto do sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto? Mas por afeto, de respeito, sempre que alguém me louvava por causa de algum meu bom procedimento, eu falava. Foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era certo exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma emprestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi um dia bonito. Minha irmã erguia nos braços a criancinha. O marido segurou para defender os dois do guarda-sol. A gente chamou. Pai! Esperou. Pai! Nosso pai não apareceu. A minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. Meu irmão resolveu se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, devagar, depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo de uma vez residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui. De resto, eu nunca podia querer me casar. Nosso pai carecia de mim. Eu sei. Sou um homem de tristes palavras. Do que era que eu tinha tanta culpa, se meu pai sempre fazendo ausência? E o rio, fundo perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice. Esta vida era só o demoramento. E ele, por quê? Devia de padecer demais. Apertava o coração. Ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou o culpado de que nem sei, de dor em aberto no meu peito. Soubesse, se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido! Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Só fiz que fui lá. Com um lenço para ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ele apareceu. Estava lá. Sentada à popa. Estava lá. De grito. Chamei umas quantas vezes. E falei o que me urgia. Jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai! O senhor está velho.
demais. O Senhor vem e eu, agora mesmo, que sejam ambas as vontades, eu tomo o seu lugar. Do Senhor, na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejava remo pra cá concordado. E eu tremi profundo, porque antes ele tinha feito um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto ele me pareceu vir da parte do além. E estou pedindo perdão. Sofri o grave fio dos medos, adoeci, sei que ninguém mais soube dele. Sou o homem depois desse falimento. Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Temo abreviar com a vida nos casos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, pegue em mim e me deposite também numa canoinha de nada, nessas águas que não param de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. De pouquinhos, ao som da beira, morar quis, escasseteira, pela minha rio, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca a terceira, água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rajadura, boa da palavra, no silêncio, nosso pai, margem da palavra. Pouco de palmeiras, essa madeira meira, boa dava risca a certeira, meu amigo, silencioso, sério.